Inteligência artificial. A inteligência artificial está a mudar a vida em todos os aspectos. Mas, de facto, o que a inteligência artificial traz como mudança para Angola? Este é o assunto do nosso tema de hoje. A revolução da inteligência artificial em Angola. E mais concretamente, claro, no mercado de trabalho, na questão das empresas e até na aplicação para a área acadêmica. A inteligência artificial está a mudar o mundo em diversos aspectos. E Angola, como não poderia deixar de ser, também está a ser afetada, influenciada, abrangida por essa revolução, que é a famosa quarta revolução tecnológica. Mas, na prática, exatamente o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer, o que é que já aconteceu e o que é que poderá acontecer a curto, médio e longo prazo em Angola no que toca à inteligência artificial. Bom, vamos começar a falar exatamente sobre a questão da economia em Angola. A economia em qualquer parte do mundo é posta a funcionar pelas pessoas. As pessoas é que fazem o mercado funcionar e o mercado e outros aspectos do país é que criam o sistema econômico. A inteligência artificial, como é moda, como se conhece atualmente, são sistemas, são aplicativos, são soluções que visam acelerar a produtividade, reduzir os custos operacionais, aumentar os lucros e melhorar a questão da gestão de tempo, gestão de clientes e gestão da vida do modo geral. É claro que a adoção dessas ferramentas, destes mecanismos, traz consigo muitos desafios, principalmente para países em vias de desenvolvimento, como é o caso de Angola, nosso país. Quais são esses desafios? Bom, primeiro é que Angola não é um país que toma decisões no que toca ao surgimento de tecnologias. Isso nos coloca numa posição limitada em relação a decidir de facto qual será a importância, a influência, a necessidade, o objetivo e o impacto de facto de qualquer tecnologia. Ou seja, nós apenas consumimos aquilo que os outros produzem e, nesse caso, tecnologia. Então, este é um desafio. Nós neste momento, estamos limitados. Limitados em que aspectos? Por exemplo, o surgimento da inteligência artificial traz consigo um grande desafio a nível mundial que se chama legislação. São ferramentas, são mecanismos, são sistemas, são aplicativos, são máquinas que já existem, já funcionam, já são úteis no dia a dia, mas não estão regulamentadas. Maior parte dessa tecnologia não está regulamentada. Isso cria alguns problemas, algumas controvérsias, principalmente no que toca ao controle, ao monitoramento, ao acesso, à comercialização e ao desenvolvimento da própria tecnologia. E países como Angola normalmente ficam a aguardar que aqueles que criaram as tecnologias criem também a legislação que permite ter uma utilização mais assertiva desses mecanismos. Outro desafio real que a inteligência artificial nos apresenta é a gestão da ferramenta, a gestão do sistema, a gestão do mecanismo. Essa gestão passa pela formação técnica,
pela formação tecnológica, pelo conhecimento. E o conhecimento normalmente é detido, dominado por aqueles que criam as ferramentas, que não é o caso do nosso país. Mas o conhecimento hoje praticamente é acessível a toda e qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha como foco, como objetivo profissional, comercial, acadêmico, o aprofundamento, o uso e o conhecimento dessas ferramentas para contribuir com o seu desenvolvimento e a sua expansão. Então, o outro desafio que nós temos é a informação ou o conhecimento ou o domínio dessas ferramentas. Temos um terceiro desafio que se chama matéria-prima. A matéria-prima da tecnologia de computação, normalmente são dispositivos. Nesse quesito, falo dos chips. A inteligência artificial, seja qual for o tipo de inteligência artificial, funciona a partir de mecanismos que trabalham com microchips. E esses chips são detidos por poucos grupos comerciais ou poucas fábricas que detêm as patentes desse produto, e qualquer país, instituição que quiser desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial deverá recorrer a estas empresas. Falo de empresas como a NVIDIA. Significa que para construir uma ferramenta de inteligência artificial é preciso comprar, é preciso adquirir esses chips. Então, este é outro desafio. Temos também o desafio da questão da informação, da base de dados. Esta é outra matéria-prima que nós precisamos para conseguir que se construa uma ferramenta de inteligência artificial. Ou seja, todo o sistema, todo o mecanismo de inteligência artificial depende de uma base de informação, depende de uma fonte de informação. É como dizer que depende de um cérebro, porque ela é uma inteligência artificial, precisa de estar alojada num cérebro. Quando falo de cérebro, estou a falar de grandes bases de dados, de grandes bases de servidores. Estou a falar de servidores. Neste quesito, Angola tem alguns convênios com certas empresas internacionais que têm como propósito investir, não é, na implantação de grandes centros de dados para alojar ferramentas de inteligência artificial que deverão servir para a modernização dos serviços do Estado. Me refiro a administrações, governos provinciais, tribunais, enfim, ministérios e assim por diante. Então, vimos aqui alguns desafios que a inteligência artificial apresenta para a sua implementação ou para a sua adoção de modo mais assertivo. Nós precisamos de legislação para regular o uso e a comercialização e a criação de ferramentas de inteligência artificial, porque se assim não for, teremos muitas dificuldades, teremos, entre aspas, caos comercial, caos profissional, caos em vários aspectos, onde, diretamente ou indiretamente, a inteligência artificial está a afetar. Outro desafio é o conhecimento da tecnologia. Precisa-se dominar as ferramentas, precisa-se aprender a utilizar essas ferramentas para
maior eficiência e eficácia na sua aplicação. Ou seja, estamos a dizer que nós precisamos de criar, adotar e contribuir para o surgimento de instituições de ensino que se dedicam a domínio, criação e implementação de sistemas, ferramentas de inteligência artificial, como, por exemplo, a Tem Mais, que é a nossa empresa que dedica-se 100% nesse aspecto para a prestação dos serviços que se propõe a trazer para o público. Temos o outro desafio, que é a base de dados. Maior parte das empresas que se propõem a criar uma ferramenta de inteligência artificial, a sua maior dificuldade costuma ser a base de dados. A inteligência artificial precisa de consumir informação. Normalmente, aquelas que nós conhecemos, que estão disponíveis na internet, elas consomem a informação da internet. Mas nós precisamos de ferramentas exclusivas para instituições exclusivas, para a sua empresa, para o ministério, para a sua escola, enfim, para o seu propósito. E essa informação não deve ser buscada da internet. Essa informação não pode ser disseminada na internet. São questões sigilosas, são questões de segredos comerciais, são questões de informações sensíveis. Então, este é o outro desafio. Além do desafio da própria tecnologia em si, me refiro ao fornecimento ou à aquisição de microchips que vão fazer funcionar estas ferramentas de inteligência artificial. Então, primeiro falamos dos desafios. Estes desafios, além de um outro desafio que é a questão ética, a implementação, o uso da inteligência artificial traz consigo algumas questões éticas que também precisam de ser avaliadas, ponderadas e consideradas no sentido de melhorar a utilização dessas ferramentas. Estamos a falar de, por exemplo, questões de plágio. Hoje, com a inteligência artificial, a pessoa consegue criar, escrever um livro, uma música, um artigo científico, qualquer coisa que se propõe a fazer em menos de 2 minutos. Então, ali vem o problema, questão ética, relacionada com o plágio ou não plágio. Será que este material que você produziu em menos de 2 minutos, será que este material técnico, científico, artístico tem originalidade? Será que ele pode ou deve ser aceito quando for publicado, divulgado? Será que ele não está exposto a um processo de plágio? Enfim, então são questões éticas. Além de que a inteligência artificial tem algumas situações que nós chamamos de vieses. O que são vieses? Tendência. As ferramentas de inteligência artificial têm algumas tendências no que toca aos seus resultados, à entrega dos resultados. Ou seja, se você utiliza o ChatGPT associado ao seu e-mail, qualquer trabalho que você faz nesta ferramenta vai ter um resultado. O ChatGPT vai lhe entregar um resultado praticamente de acordo com aquilo que você pensa, com aquilo que você quer, com aquilo que você faz. É ali onde entramos na questão ética outra vez, para, de facto, conseguir discernir se aquele resultado é justo, se é ético, se é, de facto, correto. Por quê? Porque esta ferramenta busca informação na internet, calcula alguns parâmetros, associa ao seu perfil do utilizador, que ela funciona com o seu e-mail, e analisa o histórico de conversa que você teve durante todo o tempo até aquele momento. Com isso,
vai lhe entregar um resultado que normalmente é aquilo que você quer. Vamos, por exemplo, colocar isso no campo jurídico. Será que estaria o advogado ou o juiz a tomar a decisão mais correta se ele for implementar o mecanismo de solução que a inteligência artificial lhe entregou para determinado processo? Será que o jornalista estaria a entregar uma matéria verdadeira, uma matéria que não seja uma fake news, uma matéria que não seja tendenciosa para algum dos lados? Será que há imparcialidade na informação que o jornalista vai entregar, já que ele utilizou alguma ferramenta de IA para escrever determinada matéria? Enfim, são essas as questões que precisam de ser analisadas. Bom, agora vamos falar dos setores mais afetados em Angola pela inteligência artificial. É um pouquinho difícil falar sobre os setores mais afetados pela inteligência artificial em Angola, mas, a grosso modo, eu vou lhe entregar aqui 4 cenários. O primeiro, estamos a falar da educação e ensino, principalmente no ensino superior, onde estamos a ver uma revolução muito acelerada. Estamos a notar praticamente sinais de extinção de alguns cursos superiores. Me refiro concretamente ao curso de Engenharia Informática na área de programação. Por quê? Porque hoje temos ferramentas que permitem com que qualquer pessoa crie um programa sem precisar nem mesmo estudar o ensino médio de informática. Então, estamos a falar do campo do ensino. Estamos a falar, por exemplo, de cursos como o curso de arquitetura, onde se antigamente ou se anteriormente já tínhamos os problemas que o arquiteto enfrenta, em que praticamente ele vai competir com o técnico médio, vai competir com o mestre da obra, vai competir até com o próprio dono da obra, que às vezes acha que sabe criar o próprio projeto. Então agora temos ferramentas de inteligência artificial que de facto entregam o projeto de arquitetura para qualquer pessoa que quiser, com as regras universais, com a estética e a criatividade necessária, com todas as peças que você precisar. Então, estamos aqui a notar um problema, não é, de aparente ameaça de extinção de cursos como este. Estamos a falar também de cursos como direito, para aqueles que querem ser advogados, juristas, enfim. Nós temos hoje ferramentas de inteligência artificial que fazem tudo que um advogado faz. Claro que não tem legitimidade para assinar e assumir, não é, determinado processo, qualquer processo jurídico. Então, é só isso que as ferramentas não têm. Não têm legitimidade para assumir ou assinar um projeto arquitetônico, para assumir um caso jurídico, para, vamos dizer, entregar um programa e assumir e responder por ele. Vamos precisar sempre de alguém que faça esse front-end, dá a cara, não é? Tem que ter alguém sempre que dá a cara. Então, estamos a falar de, por exemplo, cursos como de engenharia civil, que forma maioritariamente técnicos que lidam com obras de construção, onde nós estamos a ver o surgimento, a criação de máquinas, mais concretamente impressoras 3D, que imprimem a casa em menos de 24 horas. Então, isso aqui é um problema porque não vamos ter pedreiros, não vamos ter estucadores, pintores, não vamos ter muitas atividades de eletricidade, de canalização, não vamos ter, às vezes, nem mesmo o fiscal da obra. O que nós vamos ter é um engenheiro, uma pequena equipa de pelo menos 5 pessoas a operarem uma máquina e um computador que vai construir a casa, o edifício, em menos tempo do que o atual. Então, não é só uma profissão, são várias. Então,
o mercado de ensino, ao mesmo tempo, mercado profissional, ao mesmo tempo, as empresas estão totalmente afetadas pela inteligência artificial. Então, este aqui, só falamos até agora sobre o ensino. Por quê? Porque neste momento, daqui para frente, os pais vão começar a pensar, a ponderar, de facto, quais cursos deveriam colocar os seus filhos para estudar. Assim como os próprios filhos ou jovens que pretendem entrar para a universidade vão precisar de ponderar um pouco mais sobre quais cursos, de facto, devem fazer no ensino superior e se, de facto, ainda há necessidade de entrar na faculdade e ficar 5 anos em determinada formação, uma vez que ferramentas de inteligência artificial resolvem isso e eu não preciso de 5 anos para dominar essas ferramentas. Não preciso de investir propina de 10 meses vezes 5 anos para aprender determinadas ferramentas de inteligência artificial que me entregam com nível profissional tudo aquilo que eu me propuser a fazer. Então, só pegando no ensino já conseguimos ver uma panorâmica que até onde vai. É uma bola de neve que começa no ensino, passa na profissão, vai pelas empresas e abrange toda a economia. De uma forma geral, toda e qualquer formação técnica profissional, toda e qualquer empresa, toda e qualquer profissão que utiliza algum equipamento eletrônico para executar as suas atividades, as suas tarefas, estou a falar de computadores, estou a falar de impressoras, estou a falar também de câmeras, qualquer tipo de câmera fotográfica, de filmar, estou a falar de automóveis, estou a falar de telemóveis, enfim, qualquer tarefa acadêmica, profissional, empresarial, institucional que envolve algum aparelho, algum dispositivo eletrônico, está suscetível a essa revolução da inteligência artificial. Daí a grande necessidade de qualquer profissional hoje se preocupar em se profissionalizar ou reprofissionalizar na área de inteligência artificial para a sua formação específica. Assim como as empresas precisam de se readaptar a este novo ambiente tecnológico para garantir o seu lugar no mercado, acelerar a sua produtividade, aumentar a sua lucratividade, reduzir os seus custos operacionais e melhorar a sua produtividade. Estamos a falar de sistemas que não têm óbito, que não atrasam, que não faltam, que não ficam doentes, que trabalham 24 horas por dia, 7 dias, 365 dias ao ano. Então, estamos a ver aqui algumas vantagens e desafios que a inteligência artificial traz já hoje em Angola e no mundo. Então, estamos a falar sobre os setores mais afetados pela inteligência artificial, ou seja, pelo surgimento da inteligência artificial em Angola. Bom, ainda nesta senda, nós vamos falar, por exemplo, dos trabalhos braçais. Muitas pessoas poderão achar que não serão afetados ou não estão a ser afetados pelo surgimento destas ferramentas de inteligência artificial, mas enganam-se redondamente. Por quê? Porque o progresso, como costumo dizer, é implacável. O progresso é inevitável. E não há profissão que não será afetada pela inteligência artificial. Nós falamos aqui há pouco sobre as impressoras 3D que estão a entregar a construção de edificações com muito menos tempo, muito menos custo, maior rigor, melhor qualidade e mais eficiência.
falei aqui, dei um exemplo básico de como vamos ver uma grande redução da necessidade da mão de obra braçal. Estou a falar de motoristas, principalmente motoristas de aplicativo, não é? De táxi, no caso. Ainda não é o caso de Angola, mas muitos países como o Brasil já estão muito próximos disso. Mas mesmo assim já temos empresas em Angola que constroem casa com impressora 3D, não precisam de pedreiro, não precisa do estucador, do pintor, enfim, do ladrilhador, de muitos e muitos técnicos que hoje dependem, não é, do seu porte físico para executar determinado trabalho e conseguir a sua renda. Agora vamos falar de como será a vida, o percurso profissional de qualquer pessoa. Não é? Estamos a falar desde a academia, nós já começamos a tratar sobre a academia, até ao mercado de trabalho. E depois, não é? Para aqueles que vão ser empreendedores ou são empreendedores, e depois como fica no mundo empresarial. Então vamos criar aqui um cenário, um percurso para a gente entender de facto o que é que está a acontecer. Então o cenário é o seguinte, vamos imaginar duas pessoas, 12 estudantes. 12 estudantes, eu estou a fazer 4, né? São 12 estudantes, ok. 12 estudantes que estejam a finalizar o seu curso universitário. Normalmente, esta é a fase em que o estudante está preocupado em conseguir um enquadramento profissional no mercado de trabalho. Vamos dizer que um deles tem a formação, não é? Tem a formação especializada ou a formação profissional na área de inteligência artificial aplicada à sua formação acadêmica, ao seu curso que ele está a fazer, curso superior. Não importa qual seja o curso. Então, eles estão a terminar, têm as mesmas notas, relativamente às mesmas notas. Vamos supor que o candidato A, estou a chamá-los de candidato porque eles vão entrar para o mercado de trabalho. Então, o candidato A já tem 2 anos de experiência para aquela área em que ele está a estudar, está a se formar. O candidato B não tem experiência profissional, mas tem o curso de inteligência artificial aplicado a esta profissão que ele está a terminar a formação. Então, os dois terminam a formação, têm a mesma nota, a mesma média, vamos supor 14, pronto. E agora, eles, coincidentemente, têm a oportunidade de dar entrada dos seus processos na mesma empresa que está a fazer o recrutamento profissional. A minha pergunta é, no momento em que os dois entregam os currículos para a candidatura da vaga de trabalho, a pessoa que está a fazer essa triagem, esta entrevista, esta avaliação, o responsável pelo processo seletivo, normalmente tende a buscar objetivamente perfil que atende ou que vá atender às necessidades da empresa. Quais são as necessidades que uma empresa tem? Simples. Aumentar os lucros, reduzir os custos, acelerar a produtividade e melhorar a sua imagem, o seu perfil, o seu portfólio no mercado. Ok? Ok. Ou seja, melhorar o seu nível de competitividade naquele mercado em que atua. Ok. Então a pergunta é, dentre o candidato A, que tem a média de 14 valores e 3 anos de experiência, ou 2 anos de experiência, não importa, naquela área, e o candidato B, que tem também a média 14 valores, não tem 1 ano de experiência, mas tem o curso de inteligência artificial aplicado para aquela área profissional, qual destes dois tende ou tenderá a ser mais facilmente admitido nesta empresa? Então, essa foi a primeira pergunta. Eu vou deixar para a vossa análise.
A segunda pergunta. Vamos supor que os dois candidatos sejam admitidos para trabalhar. Ok. A pergunta é, qual dentre os dois candidatos tem a tendência de receber uma proposta salarial melhor? Ou ainda, qual dos dois tenderá a atualizar a sua remuneração, o seu salário, o seu valor salarial mais rápido? Para a vossa análise. Vamos mudar o exemplo. Vamos supor que aquela pessoa, aquele candidato A, que já não é candidato, já trabalha na determinada empresa, já está lá a trabalhar, já tem o tal nível de experiência. Mas o candidato B, não é? Que ainda é candidato, ainda não está na empresa. Então, a empresa opera no modelo tradicional, que se usa até hoje, mas precisa de melhorar, precisa de entrar no novo ambiente tecnológico para garantir aqueles 4 pressupostos básicos que falamos que a empresa precisa. Então, a empresa abre um novo concurso, não é? De recrutamento, e aparece este candidato que tem a média 14, igual àquele funcionário que a empresa já tem, não tem anos de experiência, mas tem o curso de inteligência artificial de nível profissional aplicado para aquela área de trabalho. A empresa vai admitir, de certeza absoluta, este candidato. A pergunta é, será que este candidato vai ter a mesma proposta salarial do que aquele funcionário que já está na empresa e pratica aquela atividade no modelo tradicional? Uma vez que, lembremos, este candidato que traz consigo a valência da profissionalização em inteligência artificial, ele vai garantir que a empresa reduza custos, que acelere a produtividade, que aumente os lucros e que melhore a sua reputação no mercado. Repito a pergunta. Será que esse candidato ou este novo funcionário da empresa vai ter necessariamente o mesmo salário do que aquele que já está lá a operar na empresa? Ainda assim, vamos supor que ele até vai receber o mesmo salário do que aquele técnico que já encontrou na empresa. Vamos supor. A pergunta é, será que ele vai permanecer naquele nível salarial durante muito tempo? É claro que não. Por que que não? Para começar, ele entrou já com um salário, não é? Igual ao técnico que encontrou, mas de certeza que este técnico A, quando entrou na empresa, não tinha aquele salário que ganha atualmente. Quer dizer que durante o tempo que andou na empresa, dependentemente do tempo, ele já sofreu algumas atualizações no salário. Ou seja, o novo técnico, que é especialista em inteligência artificial, já chegou com o nível mais alto de salário que o anterior técnico ou o técnico mais antigo ganha. Então, já veio no topo, não é? Acompanhando a tendência do mesmo técnico anterior. Ainda, atenção que ele está a ganhar essa proposta salarial só para começar. Aliás, é assim que funciona na maior parte dos casos nas empresas, principalmente no âmbito privado. Não é? As pessoas, os técnicos, têm determinado tempo, pode ser estágio, pode ser o tal contrato por tempo determinado, para que a empresa consiga entender, consiga diagnosticar e ver a produtividade desse técnico, a entrega e outros aspectos necessários, mas a proposta sempre é X para começar, X kwanzas para começar. Então, ele vai começar daquela proposta que ele já encontrou e não vai durar mais de 6 meses para que o salário dele seja ajustado ao nível que, entre aspas, ele quiser. Por quê? Porque é uma profissão nova, porque é uma profissão autônoma, porque é uma profissão em que o técnico tem legitimidade para decidir o salário que quer ganhar. Por quê? Porque as empresas precisam deste tipo de técnico, desse tipo de especialistas. E na nossa legislação, na nossa tabela salarial nacional,
ainda não temos previsto uma cota salarial fixa para esse tipo de técnicos. Ali temos uma grande oportunidade de que qualquer pessoa que domine essas ferramentas terá a possibilidade de decidir quanto quer ganhar pelo seu trabalho. Vamos criar um outro cenário. Então, os dois técnicos já trabalham na mesma empresa. Um tem agora 4 anos de experiência na mesma empresa, mas é o técnico do modelo tradicional que nós estamos habituados. O outro já tem 1 ano de experiência profissional, mas é aquele que nós falamos que é especializado em inteligência artificial aplicada para aquele campo de trabalho. Ok. Vamos fazer de conta que acontece uma crise qualquer no mercado em que a empresa opera. Vamos supor que aconteça uma crise qualquer e a empresa sinta a necessidade de reduzir ainda mais os seus custos. Normalmente, quando isso acontece, as empresas tendem a reduzir custos e os custos são os salários normalmente costumam ser vistos como custos e é ali onde as empresas querem reduzir para permanecer a funcionar. Então a pergunta é, dentre estes dois técnicos, um que sabe e utiliza a inteligência artificial para garantir aqueles 4 pressupostos que a empresa quer, outro que tem mais 2 anos ou 3 anos de experiência, mas trabalha no modelo tradicional. Se a empresa precisar de demitir funcionários, qual destes dois está mais propenso a ser demitido? Então, aqui já posso lhe dar a resposta. É simples. A empresa vai preterir aquele que trabalha no modelo tradicional, ou seja, será demitido e vai preferir aquele que trabalha com inteligência artificial. Por quê? Porque ele é um técnico que praticamente trabalha por 5 pessoas. É uma pessoa que a sua atividade se reflete no resultado de 5 pessoas ou mais. Então, é claro que a empresa vai querer ficar com este técnico que domina IA aplicada naquela área. Não importa qual seja a área profissional, não importa qual seja a empresa, não importa qual seja o mercado. Então, estamos aqui a criar uma analogia do que acontece entre o técnico do nível tradicional e do nível atual, que é aquele que já domina a inteligência artificial. Entendam, por favor, vamos entender que isto se aplica também para o caso de ensino tradicional, ensino com inteligência artificial, se aplica para empresas, empresa que opera no modelo tradicional, empresa que opera no modelo atual com inteligência artificial, enfim, se aplica a quase tudo. Então estamos a usar um cenário de 2 pessoas, estou sempre a usar isso, 2 pessoas, uma distinta da outra em relação ao conhecimento, à capacitação de inteligência artificial, outra que opera no modelo tradicional. Repito, podemos usar essa analogia para o ensino, escolas tradicionais, escolas avançadas, para mercado de empresas, empresas tradicionais, empresas avançadas. Profissionais, que é o caso que estamos a utilizar, tradicionais, profissionais atualizados. Ponto. Então, até agora, acredito que as suas respostas sobre as perguntas que foram sendo feitas tendem para perceber que o cenário já começa a ser crítico. Atenção, é claro que no nível de instituições do Estado, do governo, no caso, a coisa pode parecer que está diferente. Parecer. Por que parecer? Normalmente as instituições governamentais, instituições públicas, são as mais lentas na adoção de certas tecnologias, de certas tendências, não é? De certas mudanças. Mas isso não significa que no ambiente
dos serviços públicos, esta mudança não está ou não vai acontecer. Muito pelo contrário. O Estado é o maior empregador em Angola. Vou já lhe mostrar o que é que vai acontecer até 2030 no mercado de trabalho, na função pública. É simples. Existe uma empresa que eu não vou poder citar aqui o nome, por uma questão de... Enfim. Que é parceira do governo angolano no que toca à modernização, não é? A tecnologias, não é? A aplicação de tecnologia nos serviços públicos. Uma das grandes empresas que é parceiro do Estado nesse aspecto. E eles têm o propósito de implantar um grande centro de dados em Angola. Esse grande centro de dados é como se fosse uma central de servidores, tá? Servidores. Servidor é como se fosse um centro de computação para o país, que vai atender o país. A sua função específica é armazenar dados, tá? E gerir dados informáticos. Quais dados informáticos? O serviço de identificação nacional, os serviços bancários, serviços jurídicos, serviços governamentais, todo e qualquer tipo de serviço que o Estado presta, todo e qualquer tipo de portal que o Estado detém, todo e qualquer tipo de atividade que a função pública exerce, vai estar armazenada e gerida neste grande centro de dados. Até aqui, ok. Só que a implantação deste grande centro de dados será feita com o propósito de uma gestão baseada em inteligência artificial. Ou seja, assim que esse centro de dados estiver implantado e em pleno funcionamento, todos os sistemas informáticos que os serviços públicos utilizam em Angola, não importa qual serviço público, deverão funcionar à base de inteligência artificial. Ponto. Então é aqui onde começa o problema. Problema por quê? Porque é um salto muito grande, é uma atualização muito boa, tá? É uma notícia extremamente agradável, mas que só será agradável para aqueles que estão dentro do conhecimento e do domínio das ferramentas de inteligência artificial. Porque, simples, vai acontecer o seguinte: o próprio Estado, que é o maior empregador em Angola, vai sentar e vai chamar os seus funcionários um por um, não importa qual seja o ministério ou a instituição. E vai perguntar: senhor fulano, nós agora estamos a trabalhar com um determinado sistema. E esse sistema só funciona com conhecimentos ou com aqueles que operam e dominam ferramentas de inteligência artificial. O senhor domina alguma ferramenta de inteligência artificial? O senhor ou a senhora tem algum grau de profissionalização, algum curso, não é? Profissional, técnico, não importa, no âmbito do domínio dessas ferramentas de inteligência artificial? Se tem, ok. Continua, boa sorte, bom trabalho. Se não tem, bom, vai para casa. Atenção que este cenário é na melhor hipótese. Por quê? Porque temos a pior hipótese. Qual é a pior hipótese? É que nós vamos ter sistemas de inteligência artificial que não precisam de pessoas para serem operados. São sistemas autônomos que fazem o trabalho sem precisar de alguém que vá lá todos os dias para monitorar. Significa que todas essas pessoas de determinada linha de trabalho que foi implementada tal ferramenta autônoma, todas essas pessoas serão afastadas, serão excluídas, serão demitidas. Atenção que isso não é utopia, isso não é sonho, isto não é mensagem, eu não estou a ser o mensageiro do apocalipse. Estou a falar de algo que já está a acontecer.
E é simples perceber isso. Vá na internet, procure notícia que sai todos os dias na televisão, principalmente nos canais internacionais, o que é que está a acontecer com o mercado de trabalho, serviços públicos nos Estados Unidos da América. Milhões e milhões de pessoas estão a ser afastadas, estão a ser aposentadas antes do tempo. Por quê? Porque o governo implementou sistemas de inteligência artificial nos serviços públicos que não precisam de grande parte das pessoas que antes atendiam a estes serviços. Isto está nos Estados Unidos, isto já é uma realidade antiga, há mais de 5 anos ou 10 anos, no Japão, na China. Isto está a entrar para o Brasil, isso está a entrar para Portugal, e sabemos que o Brasil e Portugal são praticamente os modelos em que Angola faz copy-paste. E não só. A instituição que me referi, que faz parceria com o Estado no âmbito do fornecimento dessas tecnologias, é chinesa. E os chineses estão muito à frente no que toca à inteligência artificial. Estão muito mais à frente, inclusive, do que o próprio Estados Unidos. Significa que quando eles implementarem esse sistema neste horizonte de tempo até 2030, vamos ter um grande número de pessoas que vão perder os seus postos de trabalho. Bom, é claro que vamos ter a história da renda básica universal, que já existe, já está a funcionar em muitos países, como esses que eu referi há pouco, mas ali cada um deverá interpretar de acordo com o valor que será estabelecido, se é suficiente para sustentar o seu nível, o seu estilo de vida ou não. Então agora vamos falar de quais passos, quais providências você, estudante, você, profissional, você, empresa ou você, instituição, precisa hoje de dar para garantir a sua integridade econômica, comercial, profissional, enfim, na sociedade em que você se encontra, e no caso, Angola. Repito, o que é que o estudante angolano precisa de fazer hoje? O que é que o profissional angolano, não importa de que área seja, precisa fazer hoje? O que é que as empresas em Angola precisam fazer hoje? Tudo isso para garantir que a inteligência artificial não seja sua inimiga, mas sua parceira de desenvolvimento acelerado. Simples. Precisa de aprender no nível profissional a inteligência artificial. Por quê? Porque por mais conteúdo que você encontre na internet que diga que inteligência artificial é isso ou é aquilo, maior parte desse conteúdo não é um conteúdo profissional. Trata-se de entretenimento. Você não vai garantir a sua estabilidade financeira, econômica, comercial com entretenimento da internet. Você precisa de certificado, certificação. Você precisa de comprovar que tem o domínio de ferramentas de inteligência artificial aplicada naquela área. Você precisa de implementar sistemas ou ferramentas de inteligência artificial. Não basta saber, é necessário saber usar. E para saber usar, precisa de facto, instalar essas ferramentas. Então, este é o segundo passo. Instalar as ferramentas ou criar as ferramentas de acordo à sua necessidade. Atenção, estamos a falar para estudantes, profissionais e principalmente empresas. Depois de conhecer ou aprender sobre essas ferramentas e ter uma certificação profissional sobre isso, você precisa de usar a tecnologia no dia a dia, implementar no dia a dia. Isso significa que você precisa de gerir a ferramenta no dia a dia. E, claro, garantir que aquelas
4 nuances principais que referimos aqui, de facto, aconteçam na sua formação, na sua profissão, no seu negócio. Estamos a falar de reduzir custos operacionais, estamos a falar de aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do trabalho, do estudo, do produto ou serviço e aumentar os lucros. Ou seja, talvez já tenha falado de aumentar os lucros. Já falei de aumentar os lucros? Ainda não. Prontos. Melhorar a sua reputação na academia, no mundo profissional e no mercado corporativo, né? Nas empresas. Melhorar o seu portfólio, melhorar o seu perfil, como sendo uma entidade, uma pessoa, um profissional ou um estudante que está dentro, que aderiu à nova revolução tecnológica e tira proveito máximo de todas as ferramentas ao seu dispor. Como fazer isso? Bom, eu já sei que preciso de aprender, instalar e gerir as ferramentas. Tá bom, mas como é que eu chego a esse ponto? Simples. Existe a nossa empresa que se chama Tem Mais Projetos e Serviços de Tecnologia. Nós temos uma academia, que é a Academia Pra Frente, e estas duas instituições vão lhe ajudar a conseguir ter a certificação de nível profissional na área de inteligência artificial aplicada à sua profissão. É a única instituição que tem essa certificação, felizmente em parceria com o próprio Ministério das Tecnologias, através de instituições afins. Depois, na nossa empresa, nosso âmbito de prestação de serviço, nós temos a criação e implementação e gestão de sistemas. Vamos lhe entregar sistemas exclusivos para o seu negócio, para o seu trabalho. Se preferir sistemas que já existam disponíveis na internet ou ferramentas que se podem pagar a assinatura, também ajudamos a implementar essas ferramentas e garantir que aquelas 4 nuances que já referimos várias vezes possam de facto dar resultados. A nossa empresa tem um site que é o www.temmaisia.com. Vá nesse site e conheça a nossa empresa. Nós temos Facebook, temos o Instagram, temos o LinkedIn, temos o nosso YouTube, onde você encontra esses podcasts, que você vai precisar de subscrever, vai dar o like e vai compartilhar e garantir que todos os episódios que a gente vai gravar ou vai gravando ao longo desse tempo seja notificado para que você consiga acompanhar as novidades. As novidades de inteligência artificial hoje são praticamente obrigatórias. Por quê? Porque é um mundo em constante evolução. Para ter uma ideia, eu sou especializado nessa área, na inteligência artificial generativa, né, para o mercado de trabalho, mas todos os meses, de 3 em 3 meses, todos esses, né, esse período de 3 em 3 meses, eu praticamente sou obrigado a renovar a minha formação. Por quê? Porque todo santo dia ou tem uma nova ferramenta de IA ou tem um novo modo de procedimento, de aplicação das ferramentas de inteligência artificial. De 2022 até hoje, a inteligência artificial já fez uma revolução tão grande que nós acreditávamos em 2023 que só aconteceria daqui a 10 anos. Isso significa que tudo aquilo que se pensava quando surgiu no mercado as ferramentas de IA, tudo aquilo que se pensava que não fosse acontecer, está a acontecer hoje e mais outras coisas estão a acontecer. Como, por exemplo, quando surgiram as primeiras ferramentas de IA, elas não eram capazes de fazer cálculos de dimensionamento de estruturas para a engenharia civil. Hoje já fazem. As ferramentas, quando surgiram, não eram capazes de criar programas de informática, não eram capazes de criar aplicativos. Hoje,
as ferramentas de IA criam também outras ferramentas, inclusive de IA, de inteligência artificial. Então, estamos muito avançados nisso. Elas não eram capazes de criar uma imagem com texto coerente. Hoje, elas entregam-te imagem, contexto, vídeo, contexto, tudo o que você quiser de multimédia ao mesmo tempo, áudio, vídeo, texto, tudo junto. Então, estamos muito avançados em vários aspectos. Daí a necessidade de você entrar nessa onda, surfar nessa onda, porque ela vai te pegar. Acabou.